Em entrevista com o empresário, né, José Carlos, do restaurante Trapiche, qual que é o pedido de vocês aqui hoje nessa audiência que está bem prestigiado? O que vocês querem do governo, da Cinfra? Na verdade, essa situação aí que já se perdura por mais de 60 dias, está sendo um maior transtorno para o município. Se falam em situações de criar novas rotas alternativas, etc e tal, mas não é o caso. Esse fechamento, ele até é inexplicável até o momento. O município não participou de nenhuma situação com relação a isso. Nunca foi nos apresentado um laudo pericial técnico da situação. Então, que maneira que nós vamos sustentar isso, né? Existe um controle, praticamente um treinamento de controle social ao ver do povo, onde a comunidade não pode trafegar na rodovia, o nosso comércio não pode ser abastecido e os critérios de fiscalização, cada chefe operador das ações interpreta a lei de uma maneira. Então é uma situação periclitante. O que nós precisamos é uma definição de uma situação definitiva do que vai acontecer. Então, quando isso for estabelecido, o projeto for estabelecido, que todas as licenças estejam prontas e estejam para começar a obra, aí sim fecha a rodovia pelo período da execução da obra. Enquanto isso, tem que tirar tudo aquilo que tem lá e abrir a rodovia. Não tem sentido ficar uma situação como aquela. Entendeu? Tem que limpar tudo aquilo e deixar o povo passar. Nós precisamos desse ir e vir. Nós precisamos manter a cidade. A cidade está um caos. O comércio está falido, né? Quantos rimos de família estão sem emprego? Quantas pessoas estão já passando necessidade por causa disso? Então é uma situação que nós precisamos que seja liberado imediatamente esse fechamento dessa estrada. Entrevista aqui com o Francisco Biancardini, né, que é representante do setor de guias e turismo, né, aqui de Chapada dos Guimarães. O que vocês esperam aqui dessa audiência? O que vocês querem ter de informações e como que vocês estão se mobilizando para tentar resolver essa situação? A gente espera nessa audiência a elucidação dos laudos técnicos que atestaram que o Portão do Inferno realmente possui um risco de queda, possui a situação temerária para ser aplicado através da Cinfra todas essas medidas que estão sendo aplicadas, que estão gerando impacto na movimentação dos usuários, na movimentação dos turistas. A gente quer que as autoridades apresentem para a gente, apresentem para o público os relatórios, os laudos que eles dizem que têm e que até agora não apresentaram para a gente. E a partir desse laudo é que se tem uma posição de que realmente há o risco temerário de interdição ou não há, referente a peso de veículo ou qualquer outra coisa, queda de bloco. E outra coisa que a gente espera é uma ação rápida da Cinfra, porque se trata de uma obra emergencial, né? Se trata de uma situação emergencial. No entanto, a gente está vendo uma inoperância, né? A população tem passado lá diariamente vendo que a obra não avança, não existe mais material chegando, de vez em quando as câmeras também que ficaram à disposição da população elas estão sendo desligadas. Existe também a filmagem de limpezas com bloco de rochas sendo retirado do paredão e derrubado na estrada. Eles estão filmando, jogando isso aleatoriamente na mídia, aleatoriamente para a população compartilhar em redes sociais. Isso vem gerando mais temeridade, mais impacto, mais medo da população. Então, assim, a gente cobra medidas que venham trazer a resolução e a demonstração de que as autoridades elas estão no controle da situação, né? Que a gente tem aqui um pingo de esperança, porque até agora o que a gente viu foi inoperância, foi um descaso, né? Um corte naquele paredão, uma obra muito rápida, ele me falou da boca dele, de 120, 160 dias, né? Então nós queremos acreditar nisso. O governo tem uma grande capacidade de investir, né? Um governo equilibrado, mas a cidade está sofrendo, eu estou sofrendo junto com a cidade. É muito difícil, depois de um momento tão aquecido como essa grande obra que o governo fez, a praça e a rua coberta, os investimentos grandes que o governo faz aqui, a gente sofrer esse momento de crise maior do que no tempo da pandemia. Então, eu acredito que nós vamos superar. Quero agradecer ao deputado Wilson Santos e à Assembleia Legislativa por este momento democrático de que todos os setores possam trazer a sua reivindicação e a gente sair daqui com rumo e uma resposta do governo. Para o senhor, qual é a solução mais viável? A solução é concluir as obras emergenciais,
fazer um estudo que nós estamos solicitando para a Unicelv, da capacidade de suporte e de carga do viaduto, que tem se falado, para a gente liberar o viaduto com uma carga que eu acredito até de 12 mil toneladas, que passam por ali pequenos veículos com cargas, bebidas, verduras, frios, vans de turista, que muito vem chapado em van do aeroporto aqui, e a gente possa aquecer o mercado após essa obra emergencial do governo. E depois pensar na obra definitiva e a obra da 246 até o final do ano permitir carga mais pesada. E aí a cidade começa a pegar e aquecer os seus negócios. Há dias está sendo aguardada essa audiência pública. Nós sabemos que a tratativa hoje é justamente sobre o Portão do Inferno, nós sabemos que Chapada vem sofrendo um grande impacto financeiro, mexendo com a economia do nosso município. Como eu sempre digo, que a gente passou aí pela pandemia, logo na sequência a reforma da praça e agora o Portão do Inferno. Então, Chapada tem levado aí 3 baques, quais são muito preocupantes, e o nosso comércio tem sofrido, e em especial os restaurantes, os bares, as pousadas, né, que dependem desse público flutuante. Então, tudo está mais caro em Chapada dos Guimarães. É algo simples, mas um pacote de arroz, por exemplo, está custando R$50 já em Chapada. Então, isso está refletindo lá na ponta. Se essa providência não vier com mais velocidade, com mais rapidez, a população lá da ponta vai sofrer muito. Vereador, e a questão da MT é a sociedade que circula por ali, né, nossos estudantes, a nossa comunidade, que tinha o costume de descer para Cuiabá em 1 hora. Então, é muito preocupante, porque os nossos alunos, os nossos universitários, têm sofrido, e tem gente que não tem condições de pagar mais do que já está pagando para poder fazer a sua faculdade. E a outra preocupação com relação aos nossos universitários é que muitos já estão terminando o curso, outros estão na metade do curso, alguns começando, ansiosos aí por ter uma formação, uma graduação, e hoje essa proibição da não passagem da van pelo Portão do Inferno não deixa de ser um problema muito grave e que atinge a nossa população, os nossos jovens, os nossos universitários, e isso também vai refletir no crescimento da população no geral, porque isso traz conhecimento, isso traz desenvolvimento para o nosso município, a formação desses alunos, desses universitários. Então, precisa-se de mais atenção e mais responsabilidade com relação a esse Portão do Inferno. A situação é grave, né? Eu não me lembro de Chapada ter passado por uma situação dessa nos últimos anos. Uma cidade que depende muito do turista, do cuiabano, do varzagrandense, de quem vem de fora do estado. Parte da economia que gira em torno do turismo. Já era previsto que, se demorasse a solução, haveria um desaquecimento da economia local. E essa audiência é justamente para isso, para ouvir a comunidade, ouvir o setor produtivo de Chapada e cobrar das autoridades respostas. E como você disse aqui tem comércio que já demitiu a metade, né? Caiu o faturamento para 15%, 20% do que tinha. E nós convocamos o governo do estado para que possa vir aqui, ouvir e dar explicações. Nós vamos saber hoje, porque o ICMBio está convocado, o IBAMA está convocado, governo do estado, prefeitura, está todo mundo. Vamos saber hoje. Eu acredito que o governo do estado está por horas para anunciar qual é a decisão, qual é a obra definitiva. Deputado, por falar em obras, né, já tem 60 dias, mais de 60 dias essa situação. O senhor que está acompanhando, percebeu alguma evolução ou apenas o fechamento do Portão do Inferno? Apenas o fechamento. Está conosco aqui o Dr. Wilson Conciani, que é o consultor contratado pelo governo do estado. Ele vai dizer quais são as alternativas. Também a Secretaria de Infraestrutura encaminhou uma representante oficial. Vamos ver o que acontece. Um dos problemas que nós temos hoje, o atual ponto de Seguipara que a Cinfra estabeleceu, está exatamente num lugar onde pode ter queda de bloco, que é ali na curva ali, né, da Casa do Mel, a curva da Mata Fria, e ali você pode olhar, tem a escarpa e caso um daqueles blocos se solte, por exemplo, vai atingir o veículo. Então, o caminho é terminar as medidas emergenciais, sejam elas quais forem, a fixação da tela, a remoção de bloco, e liberar as duas pistas do 251, não tem outro caminho.
qualquer medida que for, que seja medidas mais complexas, são medidas que vai demorar às vezes mais de 1 ano, 2 anos. A população de Chapada não tem como ficar esperando isso. E não se justifica, depois de se realizar essas medidas emergenciais, manter ali um SIGPAR ou manter uma só das pistas em funcionamento. Tem que liberar as 2 pistas assim que forem concluídas essas medidas emergenciais. Então a principal pergunta que se tem hoje é qual o cronograma para se concluir essas medidas e assim que concluir essas medidas, quando que ocorrerá essa liberação total. Toda obra, tudo que começa tem que ter prazo. Então se existe uma obra emergencial, medidas emergenciais que estão sendo feitas, precisa ter um cronograma, precisa ter um prazo para conclusão. Então é isso que eu acho que a população tem que cobrar, e eu estou cobrando aqui como alguém que vive aqui, convive, né, com as pessoas de Chapada, que está aqui sempre presente em Chapada. Então uma obra, quando começa, tem que saber quando ela começou, quanto ela vai custar e quando ela vai acabar. Caiubi, e do ponto de vista geológico, existe algum risco ali, principalmente na questão do pontilhão? Do ponto de vista geológico, quando nós olhamos ali aquela unidade, existe na parte inferior alguns processos de desprendimento de bloco. Porém, quando a gente olha ali o pontilhão em si, hoje não há nenhum indicativo que demonstre que você está tendo ali uma movimentação daquela ponte em si. A gente tem que entender que aqueles blocos ali que estão na camada inferior, na unidade geológica inferior, eles normalmente têm uma característica, uma continuidade lateral horizontal. Então eles acabam funcionando como se fosse, para quem é técnico da área, uma sapata, ou seja, uma tábua, uma parte plana que segura as unidades. Então, é lógico que tem que ser monitorada aquela área, assim como muitos outros locais sensíveis do estado. A Cinfra tem que estar monitorando, tem que estar acompanhando, mas hoje, quando a gente olha ali, aquele local, não existe nenhum indicativo de que essas movimentações geológicas estão afetando o pontilhão. A geologia se preocupa em caracterizar situações, e há uma caracterização feita pela Universidade Federal de Mato Grosso do mapa de perigo, do perigo de queda de blocos. Agora, ninguém, nem geólogos e nem engenheiros, tem como dizer que dia que o bloco cai. O bloco pode cair a qualquer instante. Vou voltar ao exemplo de Capitólio, que é um exemplo bem tradicional. Em Capitólio havia um estudo de mais de 10 anos dizendo que o bloco pode cair. E quando? Ninguém sabe dizer quando vai. A condição é instável. Ele está lá e pode cair a qualquer momento. Então, nem geólogos, nem engenheiros podem dizer que dia vai cair. O que todos nós, geólogos e engenheiros, dizemos é que ele vai cair. Quando? Agora nos cabe precaver, nos prevenir de que isso possa acontecer, defendendo a vida das pessoas, que é o maior bem que a gente tem. A abertura de pistas depende de muitos fatores. Um deles é de ações emergenciais concluídas. A posição do SIGPAR, e realmente nós recomendamos a SIGA que fizesse um pouco mais para trás, acima da curva da Mata Fria, onde há uma reta, onde está distante o suficiente daquele bloco de rocha, que é um outro bloco instável que está lá no planejamento da Cinfra como tratado. Existem muitas soluções. Dentre as muitas, eu citei aqui a colocação de telas, né, que as pessoas chamam de tela de galinheiro, infelizmente, mas que são telas projetadas para resistir blocos de 10, 15 toneladas. De coleta de blocos, então tem uma rede de apara que coleta pequenos blocos que caem. É possível fazer um falso túnel, ou seja, a gente faz uma estrutura que quem passar por dentro acha que está passando num túnel, mas na verdade ele é uma cobertura para que os blocos de rocha caiam por cima e vão para o precipício e não atinjam as pessoas. É possível fazer uma ponte sobre o precipício. Essa ponte sai de toda a região de perigo, deixando o trânsito livre, só se tornando um ponto de mirante. É possível fazer túneis através dos montes para que a gente saia da região de problemas. Então você faz um túnel curto, pequeno, não é um túnel de quilômetros, é um túnel de 80 a 60 metros, que possa tirar as pessoas dessa região de perigo. Essas são algumas soluções. Pode retaludar. Eu posso fazer um conjunto de taludes, mas como se fosse uma escadaria na beira da estrada, para diminuir a inclinação do talude e criar. Essa solução é uma solução aplicada no mundo inteiro. A gente tem alguns critérios para colocar essa tela. O primeiro é qual é o tamanho do bloco que pode cair. E o segundo é em que posição ele está. Então nós não tivemos condição de instalar lá, até esse momento, barreiras que a gente chama de barreiras dinâmicas, que ficam ao longo da encosta. A gente colocou essas encostas no pé. As encostas que estão aí, elas têm duas funções. A primeira é de conter, de impedir os blocos de caírem, e aí nós estamos falando daqueles blocos mais imediatos.
e a segunda é de coletar os blocos que caem. Se você olhar lá, você vai ver que no topo daquele bloco tem um espaço que dá de meio metro ao metro, onde os blocos vêm rolando e caem dentro. Então ela funciona como uma sacola que vai coletando os blocos que caem. Por isso os blocos têm caído lá para frente, são os blocos que caem mais alto e atingem a pista. Por isso que a gente está dizendo assim, olha, a outra pista é a pista que tem mais segurança. Então deixa essa pista livre para o trânsito. Como eu falei para o pessoal, a solução vai ser apresentada entre terça e quarta, a parte técnica, para decisão do secretário juntamente com o governo do estado. Então, assim, eu entendo que a população está passando, mas assim, é difícil ser a pessoa que vai levar o não. Olha, não pode por causa disso, realmente tem o problema, não é uma situação agradável. A gente está lutando contra o tempo para isso se resolver. Como a gente falou, tem a 246 que a gente está querendo pavimentar e está chovendo. Então, assim, eu entendo a situação de Chapada dos Guimarães, mas nós temos um problema que não foi levantado agora, como o pessoal diz. O que nós estamos fazendo agora é monitorar, cuidar, por quê? Qual a nossa maior preocupação? Que não tenha a interrupção total do trânsito na 251, que é a preocupação tanto com a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, tudo isso que a gente está fazendo é assim, para prevenir um problema maior que já foi estabelecido lá pelos ensaios que a gente fez e por até relatórios anteriores que falam assim, desde 2013, eu não tenho conhecimento desses, mas o pessoal fala, ó, tem problema e tem um relatório da Metamate que fala desse problema. Então, acho assim, foi produtivo para a gente tentar, pelo menos, demonstrar que o governo do estado de Mato Grosso não está inerte a essa situação, ele está correndo atrás, a gente está vendo o que faz rapidamente, só que estamos dentro de um parque com série de limitações, reduzimos o horário de trabalho para 2 horas, então assim, são todos os fatores que atrasam um pouco o processo e diante da necessidade do município, mas essa semana que vem provavelmente já vai ter a solução definitiva para o problema. E aí sim a gente vai partir para as outras etapas, que seria a contratação e a parte de ambiental e as situações aí que a gente espera não ter nenhum contraponto nessa situação.